A empresa em que ele atua teve um crescimento de mais de 500% em apenas 8 anos. Ele diz que um dos segredos é ter coragem de enfrentar os riscos e também estar sempre preparado para avançar e melhorar os resultados. Olha, a partir dessa história e dessa experiência que a gente vai trazer o assunto hoje aqui para o programa Rumo Certo. Tenho o prazer de receber aqui nos estúdios do Canal Empreender o Edmar Moté, CEO da Biomundo, uma empresa bastante conhecida aqui em Brasília e já no Brasil também. Edmar, um prazer tê-lo aqui conosco. Sebastião, para mim também é um prazer enorme falar com você, falar com o seu público, que eu sei que é a grande maioria de empresários, né? Então a satisfação está aqui e poder falar um pouquinho de negócio, da nossa experiência. Ótimo, muito obrigado pela sua disponibilidade de conversar com a gente, aceitar o nosso convite, compartilhar conhecimento, que é o principal, eu acho aí, né? Eu queria antes que você me falasse um pouquinho mais da sua trajetória, desses 40 anos pelo menos de mercado forte aí, com muita iniciativa sua, e do trabalho que desenvolve hoje na Biomundo. Como é que é a Biomundo? Se alguém ainda não conhece, mas para conhecer um pouquinho da história da empresa também. Bom, a trajetória, até chegar na Biomundo, que a Biomundo é quase uma síntese da sua trajetória, né? Quando eu tinha 12 anos, eu tive meu primeiro mentor. Sem saber, né? Hoje o mentor está muito em moda, a mentoria. Mas eu tinha um cunhado libanês. Ele me pegava, ele morava em Cachoeiro, eu sou de Cachoeiro, né? Espírito Santo, e ele tinha uma loja de confecções femininas. Então ele pegava mercadoria, saída de banho, biquíni, essas coisas em São Paulo. Ele já era inovador pro tempo dele. E me pegava com 10, 12 anos e a gente ia para Guarapari cedinho, né? Mal eu sabia que eu estava tendo ali a primeira aula de como escolher um ponto de venda. Então tinha que chegar bem cedo para pegar o melhor local, perto da praia, onde os banhistas iam ali. Então chegava ali bem cedinho para expor os produtos. E eu ficava ali ajudando ele a tomar conta, vigiando, né? E depois trabalhei com ele. Meu primeiro desafio foi trabalhar com ele como vendedor numa loja totalmente feminina, vendendo calcinha, sutiã. E desde aquela época, eu sou muito competitivo, eu queria ser o melhor vendedor da loja, mesmo competindo com aquelas vendedoras que tinha ali. E depois de uns 3, 4 meses, eu peguei a manha e me tornei o melhor vendedor com 14 anos, concorrendo ali com meia dúzia de mulheres, né? Mesmo trabalhando no ramo completamente feminino. Então, eu comecei dessa forma e com 23 anos, eu tinha um irmão aqui em Brasília que me convidou para vir para cá. E eu precisava respirar novos ares. E vim, e morando com ele na Asa Norte, ele me arrumou um emprego de tesoureiro, e onde que, para mim, era um sofrimento trabalhar naquela função. E quando eu saí, meu irmão brigou comigo, coisa de irmão mais velho. Pô, por que vocês largou o emprego, não sei o quê? E eu não gostei da bronca dele, peguei as minhas coisas e fui começar minha carreira solo, vamos assim dizer, ali na W3. Arrumei uma pensão, morando no subsolo, dei um cheque pré-datado e assim foi o meu start aqui em Brasília, a minha vinda para Brasília. Por isso que você diz que não um dos segredos é não ter medo de correr risco, né? Você já começou aí com iniciativa muita, mas com essa coragem de investir mesmo. Mas você percebeu que vendas era um negócio que lhe atraía muito. Eu costumo dizer, Sebastião, que você tem 4 formas para você mudar o seu padrão financeiro. Uma delas é você ganhar na cena sozinho, coisa que é improvável. A outra é você vir de uma família rica, herdar. A terceira é você casar com alguém rico, né? Ou vender. Então, se você que não acredita, eu acho que você não deve acreditar que você vai ganhar na cena, né? Porque é difícil pra caramba. Se você não nasceu de uma família rica, você não casou com alguém de posse, você só tem 3 alternativas. Ou você nasce de novo, ou você casa de novo,
Ou bora vender, né? Bora aprender a vender. Aprender a vender é uma das possibilidades. Mas me fale um pouco mais da Biomundo, que é uma referência. Eu quero trazer um pouquinho das estratégias usadas na Biomundo e nas empresas, na outra empresa que você tem também, para que a gente... É uma grande corporação, é uma grande empresa, mas para que isso instigue também médios e pequenos empreendedores, que é o foco da nossa conversa aqui, que é o foco do canal também. Mas queria conhecer um pouquinho mais de como é que foi essa trajetória para a Biomundo chegar onde chegou hoje. O que é a Biomundo hoje? A Biomundo foi criada até muito sem querer, né? A gente tinha uma loja ali no Boulevard Shopping, que era alguém da minha família, né? E essa loja, no primeiro ano foi bem, no segundo ano mais ou menos, no terceiro começou ruim. E família é assim, quando a loja está bem, o dinheiro é da família. Quando a loja vai mal, aí você que paga as contas. Então, começamos a pensar numa alternativa, o que botar ali, né? E aí eu tinha um financeiro na época, que financeiro, eu vou te dar uma explicação, Sebastião, e para quem está te ouvindo, qual é a diferença de um executivo para um empreendedor. O executivo, quando a coisa está indo mal, ele te aconselha assim, fecha. O empreendedor, ele pensa assim, porra, o ponto é bom, o local é bom, o que eu vou montar lá? Essa é a diferença básica entre o executivo e o empreendedor. Aí eu falei assim, mas montar o quê? Não é fácil você criar uma coisa do nada. Aí eu peguei o avião, estava tendo uma feira de franquia em São Paulo, aquela feira da BF, a maior feira de franquia do mundo, e ali tinha 500 marcas. Eu pensei, pô, não é possível que eu indo em São Paulo, eu não descubra uma operação para botar aqui, eu saio de um zero, um menos zero, que rentabiliza alguma coisa. Peguei o avião, assim fui. Cheguei lá, me encantei com o ramo de produtos naturais. E na época, nessa feira, tinha quatro empresas. Uma delas a Mundo Verde, Nação Verde, uma aqui de Goiânia, enfim, algumas. E eu procurei, na época, a maior delas, a Mundo Verde. Para mim, ser um franqueado, porque você montar uma coisa do zero, ela dá trabalho. E eu queria já pegar uma coisa pronta. E a Mundo Verde, na época, falou que não me negou essa oportunidade, dizendo que Brasília já estava toda dominada, já tinha 8 operações, e que se eu quisesse, falasse com algum dos franqueados deles, fizesse uma parceria. E como eu sou bem mandado, assim eu fiz. Falei com eles, com a maioria deles, e vi que não teria sinergia de a gente montar uma sociedade, né? E aí resolvi montar um modelo do zero, certo? Né? Pesquisei, gastei uns 2 meses analisando, gastei um bocado de sola de sapato, fui para São Paulo, fui para o Rio, né? Aproveitei de algumas viagens também, fiz uma viagem também para fora, Estados Unidos, e criei um modelo diferente, né? Foi uma inovação. O que existia no mercado do Brasil naquela época? Várias lojas de produtos naturais, várias lojas de suplementos, mas cada um com a sua operação distinta. Então, nós fizemos uma operação, qual foi a inovação? Uma loja 3 em 1. Nós fizemos... o meu pensamento era o seguinte, você tem uma loja que vende suplementos esportivos e sobrevive, você tem a loja que vende produtos naturais e sobrevive, e o granel, na época, era vendido mais na Ceasa, de uma forma mais incipiente. Se eu boto 3 operações dentro de um só negócio, eu tenho muito mais chance de escapar, vamos dizer assim, de funcionar melhor. Essa foi a inovação. E também... se tinha muita loja de produtos naturais, parecia uma farmacinha, onde você ia lá, mais no sentimento de comprar alguma coisa para melhorar, algum remédio. Não, e a Biomundo, eu queria uma loja de bem-estar, que gerasse uma impressão de alegria, de saúde, né? Então fizemos uma loja baseada em 4 pilares que eu tenho na minha vida. Primeiro pilar, você criar um bom negócio. Um mix interessante. Então montamos, desde o primeiro dia, a mais completa loja de produtos naturais do Brasil, onde todos os produtos fossem encontrados lá, onde as Nutris pudessem indicar só uma loja que resolveria toda a dieta do seu cliente, o médico, e o cliente também não precisasse passar em 3, 4 lojas para comprar o produto que ele necessita. Então, o primeiro negócio que você tem que fazer é criar um bom produto, o melhor produto do mercado. Segundo pilar, que eu acho importantíssimo em loja física, você tem que ter um bom ponto, né? E o nosso ponto lá era um ponto nota 9. Na época, o Boulevard era um shopping nota 6. Hoje melhorou o Boulevard, né?
Mas o meu ponto era nota 9, passava em média 16 pessoas por minuto. Isso é um indicativo muito importante quando você vai pegar um ponto em shopping center. A quantidade de pessoas que passa na porta do seu negócio. Segundo pilar. Terceiro pilar, não adianta você ter um produto maravilhoso, um ponto fantástico com uma equipe de cabeça de bagre. Você tem que ter uma equipe nota 10. Então nós fomos quase 2 meses buscando currículo, entrevistamos mais de 200 pessoas, né, para montar aquela equipe nota 10, né? E montamos essa equipe, uma equipe de bastante conhecimento. Então, esse foi o terceiro pilar. E o quarto pilar é a gestão. Você tem que acompanhar, você tem que incentivar a sua equipe, ouvir o seu cliente, né? Então, todo o meu negócio é baseado nesses 4 pilares. Ótimo, a gente tem muito para desenvolver desses 4 pilares. Tem 7 anos já, né, da Biomundo? A Biomundo, 7 anos. E aí eu queria te perguntar se mudou muito nesse tempo para cá, porque muito mudou no mercado desse tempo para cá, né? Com a transformação digital, com muita mudança de costume, passamos por uma pandemia, tem o mercado e-commerce hoje muito forte também, mas a gente vai fazer um intervalo rapidinho, Edmar, e eu queria explorar um pouco mais desses 4 pilares, quase como que dicas aqui para os nossos empreendedores, e saber de você também se hoje ainda a atuação, essa visão que você tem, até da procura do ponto, ela é a mesma de 7 anos atrás, o que mudou para isso, que estratégias hoje quem está pensando em entrar num negócio novo, né? E o curioso de tudo isso é que você foi procurar numa rede grande e você virou concorrente hoje forte dessa rede grande, né? Por iniciativa, por busca, enfim, por não desistir nunca, que é uma característica. Desde o primeiro momento, quando eu montei a loja, eu falei assim, podia parecer uma coisa assim, uma maluquice da minha parte, mas eu falei assim, vou ser maior que esses caras, né? E botei isso na cabeça. E começando por Brasília, vamos começar a ser melhor em Brasília. Em menos de um ano, nós já éramos maiores que eles em Brasília. E hoje, nós somos o segundo play, tão pertinho deles. Eu acho que em 1 ano, 2 anos, a gente assume o número 1 do Brasil. O importante é que estão bem no mercado, tem aí receita, quase que eu diria, de sucesso aí para a gente também compartilhar com outros empreendedores também. Mas vamos fazer um intervalo rapidinho, então, Edmar, a gente volta no próximo bloco, falando um pouquinho mais sobre os pilares aí, sobre a atualidade hoje, com as suas dicas, orientações, com a sua expertise aqui para a gente levar para outros empreendedores. Rumo Certo volta já já. De volta com o Rumo Certo, hoje nós estamos tendo uma aula de empreendedorismo aqui, envolve gestão, envolve vendas, iniciativa. Está aqui comigo nos estúdios do canal Empreender, o empresário Edmar Moté, CEO da Biomundo, e está falando da experiência, né, da história da Biomundo e da experiência de vida como empresário também, que é bastante instigante para micro, pequenos, para empreendedores de todos os segmentos, porque é um case de sucesso também. E a gente está sugando aqui da sua experiência, do seu conhecimento, porque conhecimento é preciso ser compartilhado também, né? Aliás, a gente conversava um pouquinho antes de começar o programa da preocupação que se deve ter ou não com concorrência, né? Concorrência pode ser interessante por um lado também, né? Pode virar parceria, claro. É bom que não tenha, mas se tiver, é possível também, né, Edmar? Qual é a sua visão quando a gente fala de concorrência? Você que começou com a ideia, com um segmento, uma empresa que hoje é sua concorrente, né? Muitas vezes a concorrência até é bom. Nesse modelo da Biomundo, que é a venda de franquia, eu vendi muitas franquias trazendo as pessoas em Brasília, que as pessoas tinham dúvida em qual marca apostar. Então é muito simples, né? Você vai gastar aí 400, 500 mil num negócio, que às vezes é o dinheiro da sua vida. Então dá um pulo em Brasília, vem conhecer a nossa operação e eu vou te levar
nos concorrentes. E aí isso vai te ajudar até num ponto de decisão na sua vida, né? Você tem que conhecer a operação e tem que conhecer também quem está por trás do negócio, né? E é importante, então muitos empresários vieram aqui em Brasília e aqui tomaram a decisão. Então muitas vezes a concorrência, ela te instiga, né? Não estou dizendo que a concorrência é boa em tudo, seria que muitas vezes a concorrência te obriga a te vender mais barato, te aperta, mas, por exemplo, no ramo de eletrodoméstico, e eu tenho no Mundo Fios o ramo de eletrodoméstico, é fundamental você estar junto com seus concorrentes, porque as pessoas, você vai levar uma quantidade muito maior de clientes para aquele local. Em Brasília tem esse ponto. Quando você pensa em eletrodoméstico, você pensa em conjunto nacional. Quando você pensa em produtos de eletricidade, de elétrica, você pensa na 109 Sul, né? E eu tenho loja justamente no 109. Eu demorei, Sebastião, quase 3 anos querendo um ponto na Asa Sul e só queria 109, onde que tinha essa convergência de clientes oriundos de toda a Brasília. Que não é uma quadra que vive especificamente numa quadra. Se você tem um produto que não tem tanta recorrência, você tem que ter uma área de abrangência maior, né? E a 109, o conjunto, tem essa abrangência. A sua visão, né, de ponto também, de onde o negócio está certo, né? E Brasília é tudo tão setorizado, inclusive no comércio também, né? Então você tinha essa estratégia de ver onde funcionava, onde daria melhor, né? Agora, a Biomundo não nasceu como proposta de franquia, né? Foi uma evolução? Como é que foi? Não. A Biomundo surgiu para resolver aquele problema que eu te falei no início da entrevista. E aí deu certo. Quando deu certo, eu montei a segunda operação. Que é sempre assim, quando você só monta a segunda operação... Era uma filial. Quando a primeira dá certo. Aí... Depois montamos, a segunda deu certo, montamos a terceira e começamos a entender o modelo de negócio, né? Como eu já tinha bastante experiência de pontos aqui em Brasília, eu experimentei lojas em shopping center, loja de rua, loja de supermercado. Eu tenho uma parceria de longa data com Carrefour, com Extra, Açaí. Montei lojas também em galeria comercial e como também loja em aeroporto. Montei lojas, Sebastião, de 40 metros a loja de 400 metros. Eu queria saber se eu venderia na proporcionalidade, né? Experimentei, como eu vendo granel, eu experimentei loja com 120 granéis, com 530 granéis. Mas eu não estava pensando no modelo de franquia, eu estava fazendo isso porque lojas próprias mesmo. Sim. E depois, acho que nós botamos um recorde aqui em Brasília. Acho que ninguém montou 26 operações, partindo de uma base zero, em 1 ano e 3 meses. Quer dizer, foi um recorde que hoje é simples você montar, você já conhecendo a operação, você pode montar até 50, né, se você tiver fôlego. Mas você montar de uma base zero 26 operações em 1 ano e pouco, foi um recorde que nós conseguimos aqui em Brasília. Não, eu fico impressionado com essa capacidade de estratégia, né? Você fala disso com um orgulho e com sangue nos olhos, o que é muito bom, né? Você tem 40 anos de mercado aí e é um menino quando se fala de iniciativa, de vamos fazer, né? Isso é muito interessante. E você disse nessa sua fala uma frase que me chamou a atenção, que expandiu para uma segunda unidade. E só se expande para uma segunda unidade quando a primeira está dando certo. O que está dando certo é necessariamente financeiramente, porque às vezes pode um empresário achar que pode dar um passo a mais. Esse passo a mais requer muito cuidado. Qual é a atenção nesse sentido quando se pensa em expansão de um negócio? Acho que a grande dificuldade do empresário é a segunda operação. A segunda operação ela é mais difícil que a terceira, do que a 10ª. No outro negócio meu, no Mundo dos Fios, para montar a segunda operação, eu demorei 4 anos. Você tinha medo, naquela época lá atrás, não tinha informática que te ajudava, era muito em cima do empreendedor. Então, hoje, depois que eu já montei outras operações, é mais fácil você montar a segunda operação. Mas você só monta a segunda se ela te der resultado financeiro. Não tem conversa, é caixa, é fluxo de caixa. Se você não estiver ganhando dinheiro, é maluquice você montar a segunda operação, né? Então, e a terceira deu porque a segunda deu certa. E assim sucessivamente. Então, eu acho que para você crescer, você tem que olhar para o seu caixa. Que você for crescendo de uma forma atabalhoada, você pode
não dar certo, não funcionar e se frustrar. É um efeito dominó, mas pode comprometer a primeira se a segunda não for bem feita, né? Exatamente. É caixa mesmo, né? É planejamento e gestão, então. Gestão e focar em resultado. O empresário tem que focar em resultado. DRE, última linha. Pragmatismo no negócio também. Agora a gente tem 3 minutinhos, eu queria sintetizar e ao mesmo tempo reforçar os pilares, que são muito importantes, né? A partir desses pilares, com essas estratégias, que você trouxesse isso de novo para chamar a atenção de quem é empresário, quem está começando, quem já está no negócio, né? Tem a questão aí de gestão de pessoas, que vi muita importância nisso também, porque tem que trazer o time para dentro. Mas, enfim, a sua visão sobre esses 4 pilares de novo, reforçando a importância deles para qualquer negócio que seja. Sim, esses 4 pilares é todo negócio que eu vou montar. Primeiro, se você tem um bom produto. Como é que você analisa um bom produto? Você tem que analisar a concorrência, fazer aquela análise SWOT. Qual é as fortalezas desse produto e quais as fraquezas? Quem é meus concorrentes? Você saber se alguém faz melhor e mais barato que você. Você tem que ter uma solução para os seus clientes. Você tem que pensar, eu adoro resolver problema. E quanto maiores os problemas, mais dinheiro você leva para casa. Né? O dinheiro muda de bolso para quem tem um problema e para quem soluciona e vai para o bolso de quem soluciona o problema. Então, você tem que estar todo dia no seu negócio. Qual é a quantidade? Você tem que ir atrás de problema para resolver. Solução para o cliente. Quando eu fui montar a Mundo dos Fios, eu fui atrás de velas, de filtro, Brasília, veio gente do Brasil inteiro. E eu fui atrás de cada vela, para cada produto que alguém trouxe para a sua região. E eu não queria vender vela, eu queria vender filtro novo. Mas se eu não resolvesse o problema do cliente, ele não me daria atenção para me vender o filtro para ele. Primeiro eu solucionei o problema do cliente. E você solucionando o problema do cliente, o cliente soluciona o seu, que é o problema de caixa. Então, primeiro você tem que ter um bom produto. Segundo pilar, loja física, gente, é ponto de venda. Se você não entende de ponto de venda, procura alguém que entenda de ponto de venda. Porque se você montar a loja num ponto errado, vai ser altamente frustrante e o prejuízo é certo. Não tem como você sair daquele prejuízo. Então, um ponto é fundamental, seja de shopping, seja de rua, seja de galeria comercial. Ponto de shopping é facílimo. Eu vou dar uma dica que muita gente gasta fortuna para avaliar um ponto de shopping. Eu vou te dar uma dica prática. Vai lá em frente à loja, fica lá em 3 horários distintos com o celular e conta quantas pessoas passam por minuto em frente à loja. Dependendo e o tipo de público, evidentemente, o produto que você vai trabalhar. Se for abaixo de 10, esquece, não abre não. Se for acima de 13, beleza, dá para abrir. Se for acima de 15, você vai ter sucesso. Se for acima de 20, se você não quiser, me liga, me dá a dica que eu vou lá e vou montar um negócio lá. Que legal isso. Mesmo que não entre, basta passar na frente. Passa na frente. Já é um potencial. Já é um potencial. Aí cabe a você a sua habilidade de fazer botar entrar. Você tem que ter uma vitrine convidativa, sim, né? Sim. E o terceiro pilar, equipe, gente. Se você não montar uma equipe, é como se fosse um time de futebol que não tivesse centroavante. Não adianta ter Armandinho, pessoas só simpáticas, gentis. Você tem gente que tem que ter conhecimento. Venda é técnica, é treinamento. Esquece esse negócio que é dom. Não tem um dom. Isso não existe. Lógico que se a pessoa tiver um pouco de jeito, ajuda. Mas é técnica, é treinar. Né? Treina, você vai ter campeões de venda. Contrato certo. Primeira coisa para você contratar certo, alinhe expectativa. Se você tem um negócio que seu vendedor vai ganhar no máximo 5 mil, não contrata o cara que já tem uma expectativa de ganhar 15. Vai dar ruim. Né? Segundo ponto, contrata quem tem fome. Quem tem necessidade de levar o pão para casa, porque esse aguenta o repuxo, esse aguenta levar uma bronca, esse quer melhorar, quem tem boleto para pagar. Né? Então, alinhe a expectativa, contrate quem precisa e quem está afim de aprender conhecimento. Então, são as dicas desses três pilares. E o último é você ser obcecado pelo seu negócio. Se você quer crescer, seja obcecado. Não tem como você crescer você trabalhando lá na hora vaga. Não existe isso. Você tem que entender seu negócio, ser obcecado pelo seu negócio e querer ser o melhor.
né? Isso de querer ser o melhor é fundamental. Você tem que contratar o melhor vendedor, você tem que botar o melhor mix na sua loja, você tem que ser o melhor patrão, é aquele que incentiva, que está junto com essa equipe e que todo dia quer inovar. E inovação é simples, é buscando oportunidades, novas oportunidades, criando maneiras para você vender mais. Maravilha. Foi uma aula, uma palestra aqui hoje. Foi um prazer enorme conversar com você, Edmar, e foi um aprendizado grande também. Muito obrigado pela sua participação, tenho certeza foi de enorme proveito também para quem está nos assistindo em casa. Volte mais vezes para a gente conversar muito mais, sei que você tem muito mais para oferecer também. Obrigado por hoje, foi um prazer. Tá bom. Posso dar uma última mensagem? Por favor. É aquilo que eu falo sempre lá nas minhas empresas. Na minha empresa eu contrato 2 tipos de pessoas, as que vendem e as que ajudam a vender. Se você não vende, não ajuda a vender, cara, tchau, você está me atrapalhando. Boas vendas a todos aí, conte comigo sempre. Foi um prazer, Sebastião, estar aqui e participar do seu programa. Todo nosso. Sucesso cada vez mais nos seus negócios. Valeu. Só nos resta dar adeus a você, um tchau. Muito obrigado pela sua participação, também aqui pela sua audiência aqui no Rumo Certo de hoje. Foi um prazer enorme ter com você. Eu volto no próximo programa. Até mais.